Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Eita. Pulseirinha da Fiverr Brasil. Meu parceiro alemão falou que ia me mandar uma pulseirinha pra divulgar a marca dele, um trabalho legal. Rapaziada, pulseirinha maneiríssima da Fiverr Brasil. Tem alguns benefícios, né? Vocês podem encontrar aí no Instagram deles, né, em relação à pulseira, né? Tem todo um estudo, né? Não é só uma pulseira, só um acessório, né? É muito maneiro o trabalho que eles fazem. Obrigado, meu parceiro alemão. Rapaziada, foi até pesquisar melhor pra passar o bisu mais legal pra vocês. Deixa eu trocar de mão que eu sou canhoto. Ui. Essa pulseira da Fiverr Brasil, rapaziada, tem várias cores. Eu tenho aqui a preta, mas tem azul, tem vermelho, enfim. Pra quem gostar, ela é feita com tecnologia magnética, infravermelha e também tem os famosos íons negativos. O que significa isso? Oposto dos íons positivos, né, que são ali presentes ali na magnitude do câncer, né? Então você está, vamos dizer, um pouco protegido dessa radiação do câncer. Ajuda na circulação, ajuda na pressão. Essa pulseira realmente é um estudo feito em cima dessa pulseira, até por médicos, por fisioterapeutas. Ela vem sendo vendida até por pessoas da área da saúde, né? Se você não acredita, duvida, eu também não vou ficar aqui falando muito sobre porque eu não sou especialista. Arrasta pra cima e cai no site da Fiverr Brasil para você se interessar um pouco mais. Rapaziada, é o seguinte, hein? É quinta-feira, Botafogo e Fluminense, clássico no estádio Newton Santos, domingo. E a situação é muito difícil, né? Mas a gente tem que tirar todo tipo de força para ir ao estádio e tentar vencer a primeira no segundo turno. É urgente. O Botafogo ele tem a obrigação de vencer o Fluminense e vencer o Goiás, né? Por mais que o Fluminense hoje esteja apresentando o melhor futebol que o Botafogo, e o Goiás também. O Botafogo tem essa obrigação. Se fez nessa obrigação. Já tá na hora, né? Dar uma cortada nisso aqui que tá feio demais. Mas é o seguinte, gente, né? Vocês viram aí que eu fiz uma carta, né? Não é uma carta, né? Na verdade foi um texto em resposta ao que eu ouvi da entrevista do Anderson Barros depois do ocorrido de ontem. Pra quem não sabe, não viu, o treino de ontem, na quarta-feira, foi invadido à tarde por cerca de 15, 20 torcedores do Botafogo, né, que passaram pelo portão e foram lá cobrar os jogadores. Foi uma conversa firme, não teve agressão, nada, mas eles invadiram o treino. O Anderson Barros ele se pronunciou, normal, como gerente, como representante, né? Foi a voz, foi a comunicação, de fato, a voz desses jogadores, da comissão técnica em relação ao que aconteceu. Só que ele tocou em dois termos, cara, dois termos que eu acho que eu tenho o direito de falar. Apesar de ser completamente coerente, jogadores, comissão técnica, treinador, né, preparadores, todo mundo ali que estava ali, falar que é inadmissível e realmente é uma falta de respeito no momento, no ambiente de trabalho deles, ter uma invasão e uma cobrança, eu acho que talvez todos ali tenham esse direito de falar, menos o Anderson Barros. Não, o Barros, tudo bem, ele é a voz, ele é o gerente, ele é o cara que tem que prezar pelo grupo, ele que vai falar para tomar uma porrada no lugar do grupo, perfeito, né? Mas eu acho que eu tenho o direito de resposta como torcedor. Eu não vejo ninguém do clube se pronunciando em relação à falta de respeito e a tantos episódios inadmissíveis, pelo menos nos últimos 2 anos que a gente presencia aí no Botafogo de Futebol e Regatas. Eu estou falando de 2 anos. Se a gente falar das 2 décadas, esquece. Pelo contrário, uma das maiores faltas de respeito que a gente tem por parte dessa atual diretoria do Botafogo, e um dos traços mais inadmissíveis, é a torcida do Botafogo ser culpada por parte de gente da alta cúpula da diretoria do Botafogo. A gente sabe disso. Claro que o Barros, junto do grupo, da comissão técnica, tem o direito de ficar indignados com uma invasão, algum tipo de coisa. Eu sou a favor da cobrança, eu sou a favor da conversa, do diálogo, do elo entre a torcida e o clube, que talvez de tão pouco fortalecido nos últimos anos tenha a necessidade de uma invasão, né? Não tem nenhum contato entre a torcida e os caras, e aí os caras têm que invadir, né? Então já começa por aí. Eu acho que eu sou a favor da cobrança. É claro que eu não sou a favor de violência, é claro que eu não sou a favor de crime, mas a partir do momento que o gerente de futebol tem o direito de, em defesa dos seus atletas, dos seus funcionários, se pronunciar e considerar inadmissível o que aconteceu, eu tenho o direito de ter uma resposta em considerar várias atitudes dele inadmissíveis. Apesar de eu saber que ele não é o principal culpado é a alta cúpula do Botafogo. São os conselheiros, os vice-presidentes, seja de qualquer departamento, de futebol, o financeiro, o comercial, o presidente, o vice-geral, né? Esses são os verdadeiros culpados pela situação que o Botafogo, não só dessa gestão, mas de todas as outras que fizeram que o clube, né, bem gerido pelos amadores, como diria Carlos Eduardo Pereira, acumulasse quase 800 milhões de dívidas e estivesse num poço sem fundo. Mas algumas das atitudes do próprio Anderson Barros, não só nessa gestão, mas lá em 2009, lá em 2009, quando ele chegou ao Botafogo pela primeira vez, na sua primeira passagem, são, na minha opinião, inadmissíveis. Alguns erros muito grotescos.
Gente, só esclarecendo que eu não sou a favor de violência, eu sou a favor do diálogo entre uma torcida indignada e um clube onde está acontecendo coisas erradas estão acontecendo, para que a passividade não tome conta do ambiente e a gente aceite, né, o que está acontecendo de maneira completamente natural, como se fosse normal, né? Não é normal, o gerente de futebol sabe que não é normal, o treinador sabe que não é normal, os jogadores também sabem que não é normal. Por mais que eles tenham os atrasos de salário, tem coisas que não competem a eles resolver, mas alguma coisa está errada. Pessoal, esse post que eu acabei de colocar aí no Stories, o DEP do setor visitante, ele explica exatamente como eu me sinto. Ele exemplifica simplesmente, né, assim, ele é uma síntese de tudo que eu penso, sabe? É uma síntese de absolutamente tudo que eu penso. Ouvi uma a uma penada do Botafogo, né, do Botafogo de Futebol e Regatas, por parte da diretoria, se pronunciando em relação a um dos jogos mais perigosos e aguardados do ano, para quem conhece torcida de pista, para quem conhece esse universo de torcida organizada e de pista. Botafogo e Fortaleza, por mais que fosse um jogo comum dentro das quatro linhas, fora dela tem todo o envolvimento de briga de torcidas, da torcida organizada do Fortaleza, de uma torcida organizada do Botafogo, e muita gente que foi pra lá foi de maneira muito arriscada, né? Isso, inclusive, foi uma decisão minha. Eu queria ter ido ver o jogo do Botafogo viajando, 30 de setembro, meu aniversário, queria ter visto o jogo. E aí eu falei, pô, Botafogo e Fortaleza, porrada ia comer na pista, até risco de tiro, risco de bala. Eu não fui. E enquanto o Flamengo se pronunciava abertamente, colocava na imprensa, né, a assessoria de imprensa do Flamengo fazia com que a cobertura jornalística se voltasse também para as arquibancadas e a segurança das torcidas do Flamengo, no Botafogo, absolutamente nada, né? Vocês estão vendo aí o setor visitante recebendo ameaças, né? Torcedores comuns, povão, torcedores de organizadas que não brigam, que brigam, todo mundo recebendo ameaça, todo mundo correndo muito perigo. O que o Botafogo fez? Absolutamente nada. Outra coisa que eu tenho pra falar, né, muita gente me perguntando, já tinha postado aqui nos stories, mas tem gente que perde, tudo bem, falo de novo. 18 de outubro é a data marcada para a definição, para o lançamento, né, para desvendar aí as camisas, as novas camisas do Botafogo da capa. Inclusive já tá tendo pré-venda na loja do Botafogo, já tá sendo anunciado aí pela capa, pelo perfil do Botafogo, que já tá tendo pré-venda, né, um lançamento de uma camisa que está sendo aí colocada aí no fim de outubro, quase em novembro, no fim da temporada, numa fase ruim, onde está sendo colocada aí uma pré-venda, onde não foi revelado, pelo menos até agora, né, faltando 2 semanas para o lançamento da camisa, não foi revelado nenhum detalhe, né, um mistério absoluto da camisa, uma camisa de R$250, tudo bem, depois colocaram lá a customização com nome e número, nome até de até 10 letras, né? Gratuita a personalização, para você colocar aí o teu nome e tudo mais, só que nenhum detalhe exposto da camisa, né? Então, tá havendo uma falta de comunicação aí. Não sei de quem é a responsabilidade, né? Se é em conjunto, se é mais da capa, se é mais do Botafogo, em relação a essas jogadas para vender as camisas. Acredito que tenha muito a ver com a loja do Botafogo, né? Mas eu acho que poderia estar sendo feito algo mais caprichado, né? Pelo menos a minha opinião. Possivelmente, para finalizar os stories aqui de hoje, né, falar de algo muito importante. Botafogo e Fluminense, como eu disse, né, ali por parte do início ali da tarde, no horário do almoço, o Botafogo precisa vencer, né? O Botafogo ele tem aí, nas 2 próximas partidas, ele tem a obrigação de vencer, conquistar 100% dos pontos. 3 pontos contra o Fluminense, 3 pontos contra o Goiás. Ah, pô, você tá achando que o Botafogo é favorito? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que o Fluminense é favorito contra o Botafogo, né? Porque tá numa situação principalmente psicológica melhor. Além de eu achar que o Fluminense tem um time um pouco superior ao do Botafogo nesse momento, o Fluminense psicologicamente está mais aliviado depois de um empate contra o Santos e uma vitória contra o Grêmio, depois da demissão do Oswaldo de Oliveira. O Botafogo não, 3 derrotas seguidas. E o Goiás, né, apesar de ter um time inferior, na minha opinião, no papel ao do Botafogo, né, tirando algumas peças como o Michael, o Bartra, que seria muito útil no Botafogo, mas enfim, né, me atendo aqui ao que importa. O Goiás também vem com muito, mas muito mais moral para enfrentar o Botafogo, principalmente por ter jogado melhor que o Botafogo no Serra Dourada na partida do primeiro turno e por vir aí numa crescente, ultrapassou o Botafogo na tabela, vem de vitória boa contra o Cruzeiro. Goiás vem crescendo, vem progredindo bastante aí dentro do campeonato, e isso é preocupante, né? Preocupante na medida em que 2 adversários diretos, 2 oponentes diretos na luta contra o rebaixamento vem progredindo e o Botafogo apenas decaindo. Porra, Daniel, e agora? O que faz? Né? Aí você tem as alternativas, né? Claro que num contexto ideal,
né, de futebol não teria muito o que fazer, né, mas a gente está falando de Brasil e principalmente a gente está falando de Botafogo, um Botafogo destroçado. Então, se as coisas continuarem desse jeito, algo vai ter que ser feito, né? Então, o que tem que fazer? Você vai mandar a diretoria do Botafogo embora nesse momento? Não vai adiantar nada, o ano já está acabando. Né? Tu vai mandar o Barros embora nesse momento? Eu quero que o Barros vá embora quando terminar o contrato dele. Né? Fechou 2020, Barros, obrigado, valeu, um abraço, tchau, até nunca mais. Né? É o que eu acho. Mas nesse momento o Barros é um cara que vem segurando a onda do vestiário do Botafogo, pelo menos. Nisso é bom, nisso ele é bom. Você vai mudar o time, né? Como é que você vai mudar o time? O prazo de inscrição para reforços já acabou, fechou no dia 27 de setembro. E as coisas continuarem dessa forma, 4 derrotas seguidas, né, principalmente contra times que vão brigar na parte de baixo da tabela com o Botafogo, né, primeiro um desempenho pavoroso contra um adversário direto nessa briga, que foi o Ceará, no fechamento do primeiro turno. Depois, derrota pro Fortaleza. Não vou colocar nem o Bahia, porque o Bahia briga na parte de cima da tabela. Né, derrota pro Fortaleza. Imagina se o Botafogo perde pro Fluminense, perde pro Goiás, cara, aí esquece. Aí é desespero total, é incêndio total. Então, se não houver nenhum tipo de mudança, né, nenhum tipo de mudança que realmente surta efeito, faça sentido, uma mudança de postura, uma mudança de estratégia, seja o que for. Se o Botafogo perder para o Fluminense, vai haver uma troca de comando técnico, né? Não tem outro jeito. O risco que o Botafogo corria lá atrás ao escolher o Eduardo Barroca, que pra mim não é a merda toda que estão pintando, que pra mim não é o fraco todo que estão pintando, não é o principal culpado, tem suas culpas, principalmente por conta da sua inexperiência. Inexperiência essa porque é condizente que o Botafogo pode pagar no mercado dos técnicos hoje. O Botafogo hoje com o Barroca só tem CLT, né? Então, o que acontece? Esse era o preço que o Botafogo pagava ao contratar um treinador que tem uma ideia de jogo sofisticada, e mesmo assim é um pouco inexperiente, né? É o primeiro trabalho profissional do Barroca, antes só tinha trabalhado como interino no Bahia e nas categorias de base, fora algumas como auxiliar, membro de comissão técnica de outros clubes. Esse era o risco, você escolher um técnico apto, um técnico capacitado, mas num momento errado, num momento conturbado, né? O momento certo para o Barroca ter assumido o time do Botafogo era lá em janeiro de 2018, quando decidiram efetuar o Felipe Tigrão, tá? Aquele era o momento certo, só que aí tentaram escolher por um certo momento, começou a dar certo, o Botafogo teve uma boa campanha ali pré-Copa América, o futebol começou a decair, mas o Botafogo continuava a pontuar, e agora 3 derrotas seguidas, amigo, é para pressionar qualquer um. Meu único medo é quem a diretoria do Botafogo escolheria para o lugar do Eduardo Barroca, caso ele fosse demitido, em hipotética derrota no clássico contra o Fluminense no domingo, né? Eu, particularmente, não gostaria de ver Marcelo Oliveira treinando o Botafogo. Eu não gostaria de ver o Marcelo Oliveira nem o Leverkusen treinando o Botafogo. Thiago Largue, que era o meu preferido quando o Zé Ricardo foi demitido. Eu acho que vai ser basicamente a mesma coisa na medida em que ele teve os mesmos problemas de comando e tudo mais lá no Atlético. Portanto, a minha única torcida nesse momento é de que o Botafogo vença, pontue, garanta os 18 pontos que precisa no segundo turno para chegar aos 45 e acabou. Nem que a gente tenha que soprar a bola para ele entrar de dentro da arquibancada e jogá-la com a mão. Foda-se. Talvez seja um mês mais delicado de um 2019, que talvez seja o mais delicado da história do Botafogo. Seja um dos anos, se não o mais delicado da história do Botafogo, em que uma permanência na Série A pode resultar um patamar completamente diferente de 2020. É isso.